Queria te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dessa vez do versículo 1 ao versículo de número 11, para dar continuidade à nossa série de sermões, cujo título é Construindo Relacionamentos Sólidos. Aproveitando esse mês da família para falar sobre esta realidade, nosso seio familiar. Colossenses capítulo 3, versículos de número 1 até o versículo de número 11. Eu estarei lendo e vocês acompanham a leitura na Bíblia de vocês. Colossenses 3, de 1 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós, também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aumentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Meus queridos, a família tem sido alvo de constantes ataques. Sua sobrevivência está em constante ameaça por aquilo que nós chamamos de mundanismo. Na nossa geração, mais especificamente, ela tem sido atacada pelo individualismo, que tem gerado relacionamentos cada vez mais rasos, cada vez mais superficiais, relacionamentos que são fluidos. Esta realidade ela pode ser percebida pelo aumento numérico dos divórcios. Isso aumentou ano passado em torno de 4,5%, 4,6%, segundo o IBGE. Não obstante, seja isto uma grande verdade, aquela cujos membros se têm comprometido com a verdade do Evangelho, uma vida cristocêntrica, permanecerá firme, pois seus relacionamentos não são líquidos, rasos, superficiais, movediços. Antes, são sólidos, porque são construídos sobre a rocha que é Cristo. Relacionamentos sólidos são relacionamentos que são construídos quando a nossa mente está voltada lá para o alto, não para as coisas aqui da terra. Conforme Paulo nos diz aqui nos versículos 2 e 3, nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uma vez que o cristão, ele tem esse pleno conhecimento, e ele tem esse pleno entendimento, ele consegue perceber que o seu foco precisa de estar exatamente nas coisas lá no alto. Ele então precisa seguir nas implicações práticas daquilo que nós chamamos de união com Cristo, que é exatamente do que Paulo está falando. Porque simplesmente tomar a consciência desta realidade, de que nós temos essa união com Cristo, de que nós morremos para este mundo, sem que isso gere, consequentemente, práticas em nossa vida, não cumpre a vontade, nem o propósito de Deus para a sua igreja. Vejam, meus amados, a compreensão da nossa união com o Senhor, exaltado em sua morte,
tem que levar cada um de nós a fazer morrer a nossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ou seja, a conclusão inevitável da consciência de que nós morremos em Cristo, versículo 6, é de que devemos, a partir de agora, eliminar na prática nossas inclinações carnais, versículo de número 5. Mas a base para conseguir essa realização, para essa proeza, ela não está na força da nossa própria vontade, ou na determinação do nosso propósito cristão. Antes, ela está baseada, embasada, firmada, alicerçada, exatamente nessa união com Cristo. A ideia é, ora, se já morremos com Cristo, então com base nisto, devemos de tomar posse desta realidade. Se nós já estamos mortos em Cristo, ressuscitados e com a nossa vida oculta na presença de Deus, devemos de fazer morrer. Devemos então de tomar posse desta realidade. Creio que aqui cabe uma breve reflexão, algo mais apurado, sobre a declaração que eu acabei de fazer. Como reformados, nós temos aprendido que, de uma certa forma, é usada de forma errada a expressão tomar posse. Eu acabei de falar dela 2 vezes aqui. Bom, pois bem, é totalmente plausível, aceitável, totalmente coerente o uso deste termo quando isso está apontando para um indicativo bíblico. No nosso caso, o indicativo é morrestes. É algo que Deus já fez no homem, algo que Ele já fez de forma sobrenatural através da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo, da nossa unidade com Ele. Por isso, então, nós podemos tomar posse dessa realidade, nós podemos nos apropriar dessa verdade. Nós não estamos nos apropriando de algo que não aconteceu, nós estamos tomando consciência, e essa é a intenção aqui, então, dessa ideia de tomar posse. Nisso é que reside, então, toda a força da vida cristã. A sua dinâmica, a união com Cristo, que é a base para que os seus seguidores, então, mortifiquem a sua velha natureza. Confuso? Está dando para entender? Bom, o que é exatamente isso? Por que devemos, então, de transcender essa realidade espiritual, fazendo morrer, na forma prática, a nossa natureza terrena? Já que nós já estamos mortos, por que isso precisa de se tornar algo prático, algo real, algo tangível, algo palpável? Primeiro, porque a ira de Deus recai sobre os desobedientes, conforme Paulo diz aqui no versículo 6. E segundo, porque o pecado agora faz parte do nosso passado. Essa vivência no pecado é coisa do passado, versículo de número 7. Em outras palavras, isso não nos pertence mais. Morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Ora, meus amados, isso é extremamente significativo. Não precisamos mais seguir o curso deste mundo, o fluxo de uma vida caída, fragilizada por conta do pecado. Significa que nós não precisamos mais de ter relacionamentos tão rasos como o mundo apresenta. Devemos então de nos revestir daquilo que é chamado então de novo homem, desta nova natureza, desta nova condição, desta nossa união com Cristo. Para falar disso, então, Paulo vai usar uma metáfora. Ele vai se referir a como se fosse uma espécie de troca de roupas. Despistes, versículo 9, revestistes, versículo 10. Onde nós tiramos uma roupa que é suja, mal cheirosa, e vestimos então, depois deste lavar, uma roupa limpa, cheirosa e agradável. Então, este fazei morrer, ou como eu disse anteriormente, esse tomar posse, não é algo abstrato, não é algo contemplativo, antes é algo ativo, que exige uma ação, é algo praticável, que devemos de fazer constantemente, que devemos de estar ebulindo isso em nossas vidas e aplicando isso constantemente.
Minha ação deve então de ter duas linhas distintas. Uma negativa, despojar, tirar, eliminar. Uma outra positiva, revestir, colocar, apropriar. Desfazer, eliminar as vestimentas do velho homem, me apropriar, me revestir das vestimentas deste novo homem. Quais são as peças que Paulo aqui apresenta, da qual eu devo de me desfazer? Ele vai dizer então, a partir do versículo 8, nós devemos nos despojar igualmente de tudo isso. E ele começa dizendo, devemos nos despojar da ira. O reverendo Augusto Nicodemos prefere a tradução para raiva, em vez de usar a palavra ira. Isso para fazer uma diferenciação daquilo que é dito no versículo 6, que é a ira de Deus, que é algo completamente diferente dessa ira que é apresentada aqui. Essa ira que é apresentada aqui, que é uma ira pecaminosa, que é uma ira de uma condição do homem caído, é uma ira repentina, que se acende e morre com a maior rapidez. Ela é algo incontrolável. Ela é um excesso de fúria, de raiva, um ímpeto tão incontrolável que nos leva a excessos e abusos, seja por palavras, seja por gestos, por ações. Esta palavra, os gregos a chamavam de fogo de palha, a comparavam como isso, porque é algo que acende, queima e acaba com tudo, rapidamente. Por isso que a expressão raiva cai melhor nesse contexto. A ideia dele é que eu devo de me despir desta raiva, dessa ação incontrolável, desse ato de violência. Eu devo, como novo homem, eu não posso estar vestido a isso não cabe a mim. É diferente, por exemplo, da ira que Jesus teve. É uma ira santa. É diferente da ira que Deus tem. É uma ira santa. É diferente da ira que o próprio Paulo fala que nós devemos de irar e não pecar. Essa aqui é a raiva, é a pecaminosa. A segunda peça de roupa que devemos de tirar é a indignação. Eu prefiro a tradução por ódio. Essa também é uma sugestão dada pelo próprio reverendo Augusto Nicodemos. Pois a expressão se refere a uma ira que se tornou inveterada, a uma ira que persiste e arde lentamente, sem chamas, que recusa ser pacificada e nutre uma cólera para se manter viva. Essa é a ideia da indignação ou do ódio. Então você tem aquela raiva excessiva que acende e consome, e você tem aquela raiva que te consome e consome quem está ao seu redor, porque ela é constante, ela está em constante evolução, ela está em constante movimento. Todas as duas são pecaminosas. E é interessante como nós, seres caídos, adâmicos, costumamos viver isso com muita facilidade. É comum, por exemplo, a gente ouvir de pessoas dizer assim, não, eu me irrito, eu jogo as coisas, eu grito, eu pulo e depois passa. E o outro diz assim, não, eu me controlo, eu não faço isso. Mas os dois estão errados. Porque os dois estão alimentando esse pecado, estão vestidos com essas coisas do homem caído. É comum, por exemplo, em casamentos onde há abuso por parte de um dos cônjuges, que a ira seja o estupim de um e a indignação, o ódio, é o alimento do outro. Um homem possessivo que agride a sua mulher, ele se espalha numa ira dessa e depois ele acha que tudo passou. Ele não precisa de tocar nela. Ele pode fazer isso com palavras ou com gestos, com o cinzir do seu rosto, sem falar absolutamente nada. Ele pode demonstrar toda essa ira, essa cólera. Depois passa. Geralmente, a mulher não expressa isso, mas ela nutre um ódio terrível, uma vontade de que ele morra de uma forma terrível. Estão rindo? Mas é a verdade, irmãos. É a verdade. É a verdade.
Às vezes no gabinete pastoral nós ouvimos isso por parte de pessoas, tanto de um como do outro cônjuge, mas às vezes nós vemos isso também dos filhos. Dizerem assim: meu pai me sufoca, minha mãe me sufoca, me tira a vida, me tira o fôlego, eu odeio isso. Todas as duas coisas são peças do velho homem. A terceira peça da qual eu devo de me despir é a maldade. Essa peça, queridos, ou essa palavra, esse termo, ele não é um termo fácil de ser traduzido do original grego. Por quê? Porque ele indica essa depravação mental da qual surge todos os vícios particulares. É um mal que tudo invade. É uma disposição para ferir, para machucar, para ofender, agredir os outros, quer por palavras, quer por ações, quer por omissão. Sabe aqueles filmes americanos de adolescentes? Geralmente tem um nerd que sofre na mão do outro caboclo lá, né? Geralmente é o valentão. E aquele valentão tem prazer de machucar, gosta de ver o outro sofrer. Sabe quando você abre a sua internet lá e vai nos vídeos engraçados lá e você vê um outro caindo e se machucando e você daqui ri como se aquilo fosse a coisa mais linda? Essa maldade, esse desejo do mal do próximo, esse desejo de que o outro não se dê bem, é dessa maldade que ele fala que eu devo de retirar da minha vida, da qual eu devo de me despir dela. São coisas que pertencem à questão do velho homem. Aquele ira explode e apaga, aquele ódio que consome constantemente, aquela maldade no coração, aquele desejo mal, aquele desígnio mal de ver o meu próximo sofrer, de ver o meu próximo padecer, de ter prazer na dor do outro. Não se engane, todo ser humano tem essas vestimentas, porque elas são as vestes do pecado. Mas o cristão é chamado a retirá-las. Elas podem se manifestar de uma forma mais abusiva em uns, de uma forma mais tímida nos outros, mas todos têm. A quarta é a maledicência. Para este termo eu prefiro a tradução como difamação. Significa, em geral, uma linguagem ofensiva, uma linguagem defamatória. Quando esse insulto ele se dirige diretamente a Deus, é o que nós chamamos de blasfêmia. Mas no contexto que Paulo fala aqui, é no contexto do meu próximo, da qual eu devo de evitar isso no meu relacionamento com aquele que está ao meu lado, na minha casa, na minha família, na minha igreja, com meus irmãos. Eu devo de tirar essa vestimenta. E neste contexto, então, nós podemos colocar palavras que são difamadoras, maliciosas, destrutivas, podemos aí encaixar fofocas, intrigas semeadas, tudo aquilo que é usado através do seu lábio, da sua expressão, da sua fala, para ferir, para machucar, para agredir, até na sua inocência, que atinge o próximo. Então a difamação, nós devemos de tirar isso das nossas vestimentas, ou a maledicência. A quinta palavra é a linguagem obscena. Quanto a este termo, não há necessidade de muita explicação. Trata-se exatamente disso. Palavras de baixo calão, vulgares, poluídas de promiscuidade, cheias de lascívia. Aquelas expressões que têm duplos sentidos. Como isso é feio, como isso é triste, como isso é parte do homem caído. Isso é ruim. Paulo diz que eu tenho que retirar isso da minha vida. Eu fui criado num lar, ainda que não cristão, que tinha uns princípios bem conservadores. Fui ouvir o primeiro palavrão, eu tinha 11 anos de idade, estava na 5ª série, e o menino me xingou. Sabe qual foi a minha reação? O que é isso? O que você quer dizer com isso? Porque eu nunca tinha ouvido.
Eu nunca ouvi na minha casa o meu pai ou a minha mãe falar qualquer palavrão, e se qualquer coisa, da mais simples que fosse, que a gente falasse, a minha mãe lascava um tapa na boca que era capaz do dente voar longe. A gente não podia falar de jeito algum. Era algo que a gente não conseguia vivenciar. E eu só fui aprender. Não é que eles não falavam, eram seculares. Mas no lar isso não era permitido de forma alguma. Não era permitido de forma alguma. Me entristece quando eu olho para hoje, pais xingando seus filhos, filhos respondendo aos seus pais, marido falando palavras ofensivas, baixas, né? E quando, não muito, aquelas brincadeirinhas picantes ou aquelas palavras de duplo sentido, e dá aquela risadinha pecaminosa do canto que faz você pensar malícias. É disso que esse texto está falando. É dessas palavras obscenas, dessa condição obscena que eu tenho que me despir dela. Porque são coisas do homem caído. E a sexta peça dessa vestimenta é a mentira. Ao condenar a mentira, Paulo aqui está condenando a tudo e qualquer sorte de vis artifícios, de fraude. Aqui está implícito qualquer distorção da verdade. Quando ele fala de mentira aqui, ele fala de qualquer coisa que agride a verdade, que distorce a verdade. Não é apenas as palavras de mentira, mas são os atos mentirosos. São as ações mentirosas. Acabamos de ter a declaração de imposto de renda. Sua mentira que foi feita lá, é essa que ele condena. Sabe quando você está em casa, alguém bate na porta e você diz, ih, não quero receber, diga que eu não estou? Está aqui dentro. Essas coisas. Como vendedor, para poder fazer um bom negócio, omite uma coisinha aqui, acrescenta uma outra coisinha ali, distorce a verdade. Não cabe ao crente, não cabe ao cristão, não cabe às nossas vidas. Essa dessa vestimenta. São 6 peças da qual eu preciso me dispor dela. Todas essas coisas, aproveitando a metáfora de Paulo, todas essas peças fazem parte da vestimenta suja e imunda do velho homem, do ser adâmico. Como mortos, e agora nós somos em Cristo para o mundo, devemos nos despir, desfazer de todas essas práticas pecaminosas, porque elas não cabem mais em nossas vidas, é coisa do passado. Ah, meus amados, quão preciosa é essa lista, ainda que ela não seja exaustiva, mas aqui é apresentada pelo apóstolo, porque ela aborda de uma forma prática todas as ações que de fato destroem a possibilidade de um verdadeiro relacionamento, de se construir um relacionamento em coisa sólida, firme, um relacionamento familiar, duradouro. Ele não pode de forma alguma ser criado em cima dessas ações pecaminosas. Afinal, como que eu e você podemos nos relacionar com alguém iracundo, raivoso, que a qualquer momento, por qualquer coisa, explode? Não dá para se relacionar com pessoas assim. É uma quebra. Como nós vamos nos relacionar com pessoas que nutrem ódio no coração, que não conseguem perdoar, que está constantemente rancoroso, com o coração pesado? Às vezes as coisas não é nem conosco, é com outro, mas aquele ódio afeta o nosso relacionamento, que às vezes desconta na gente coisas que a gente não fez. Como é que nós podemos nos relacionar? Como é que nós podemos nos aproximar de alguém que você percebe que o tempo todo busca o mal do próximo, que tem prazer em ver o outro se dar mal, que rir com a desgraça alheia, que acha engraçado o sofrimento do próximo? Como é que você se relaciona? Como é que você se aproxima dessa pessoa? Porque você é o próximo dela. E se ela faz isso com outro, por que não vai fazer com você? Como que nós podemos confiar
Uma pessoa que é difamadora, um difamador. Como é que você vai poder se relacionar ao ponto de abrir o seu coração, de falar com alguém que é fofoqueiro, que não tem guardas na sua língua, na sua boca? Não dá para se relacionar com pessoas assim. Como podemos manter uma conversa sadia, equilibrada, com alguém que só tem palavras baixas, torpes, obscenas, ou tudo o que você fala leva para a segunda intenção? Dá para se relacionar com pessoas assim. Como manter, como estreitar um relacionamento com alguém em quem não há verdade em suas palavras, em suas ações? Como confiar a sua vida a essa pessoa? Não tem como, meu querido. Estas são as práticas do mundo, do velho homem. Lá fora, sim, as pessoas agem desta forma. Mas aqui, na igreja, no povo de Deus, isso deveria de ser diferente. Essas ações deveriam de ser outras. Deveria de ser de outra forma. É preciso que você retire todas essas peças da sua vida. É preciso que você avalie o seu interior. É preciso que você pense e repense sobre as suas práticas. Sobre a forma como você tem vivido as coisas, como você se tem relacionado com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa, com seu irmão, com seu vizinho. Como eu disse na semana passada, a gente precisa de começar no nosso núcleo, marido e mulher, expandir aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos primos, aos nossos vizinhos. E à medida que isso se expande, nós vamos criando relacionamentos sólidos a partir da base, do núcleo. Mas se não tem um núcleo sólido, não tem nada mais sólido. Se não há confiança entre marido e esposa, se não há relacionamento sólido entre marido e esposa, não tem como haver relacionamento sólido dentro da família. Mina o relacionamento entre os próprios filhos, entre os próprios irmãos, e entre as pessoas com quem nós circulamos. A grande questão, queridos, é que muitas vezes, talvez você esteja pensando nisso agora, quando nós olhamos para o nosso relacionamento familiar e percebemos que há uma necessidade de uma construção de um relacionamento sólido, precisamos sim de haver verdade, precisamos sim de haver paz, tirar toda essa maledicência, todo esse mal do nosso relacionamento. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, dá certinho para ele, dá certinho para ela. Estou falando? Eu acho que devia de estar aqui para ouvir essa situação. Vou contar uma história para vocês. Um pastor amigo meu foi pastorear uma igreja no interior. A igreja estava passando por alguns problemas, algumas lutas. Tinha ali um zelador, um homem antigo que estava naquela igreja há muito tempo. Ele recebeu o pastor com maior alegria e tal, e falou com o pastor, e conversou com o pastor. Os presbíteros não estavam, os diáconos não estavam, o zelador estava lá. Então recebeu todo mundo, conversou, tal. Ele chegou meio que de surpresa naquele dia. E ele falou, pastor, vai ser muito bom a sua vinda aqui, porque essa igreja está precisando. Precisando de palavra, precisando de oração, está precisando de trabalhar com muitas coisas, muitas pessoas. Que bênção, eu fiquei sabendo do senhor, do trabalho que o senhor faz, está maravilhoso. E aí ele saiu, depois ele teve reunião com o conselho, estava no primeiro dia de domingo, no culto. O pastor foi para a porta pegar, o zelador foi o primeiro a sair, pegou na mão dele e falou assim, pastor, que palavra maravilhosa, abençoada. Nossa, a igreja precisava de ouvir isso. Saiu. Segundo domingo, estou na mão do pastor, não, hoje o Senhor, Deus falou muito pelo Senhor. Fulano, Beltrano, Ciclano, precisava de ouvir isso. Isso foi passando e o pastor foi falando assim, poxa, esse homem não precisa de nada, Deus nunca fala com ele. Não é possível um negócio desse. E um belo dia ele foi para o culto e deu uma tempestade, uma chuva enorme, torrencial. E ele morava ali, o zelador estava o pastor, mas ninguém conseguiu ir para o culto. E ele virou então para um lado, para o outro e falou assim, pastor, não veio ninguém, né? Vamos ter o culto hoje? Não, vamos ter sim. Onde tem 2 ou 3, Jesus está presente, vamos ter sim, você está aqui. E ele falou, hoje esse cara ouve.
Ele abriu a palavra e começou a pregar, ele quase subia no púlpito e apontava, e aquele homem foi estatelando os olhos e foi se baixando na cadeira, foi se diminuindo, sabe assim, e aí de vez em quando ele falava daquele trovão da tempestade, o homem se assustava no banco, e foi uma coisa incrível. Quando terminou, esse homem estava em lágrimas, chorando, de joelho. O pastor chegou até ele, pegou na mão, levantou ele olhou e falou assim: pastor, nossa, como Deus tem usado o irmão. Pena que não tinha ninguém para ouvir. Às vezes nós somos como esse zelador, queridos. Às vezes nós nos fechamos achando que quem precisa de melhorar, para o nosso relacionamento melhorar, é o outro. Mas eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu não tenho como agir na vida do outro. E se Deus está falando comigo, eu tenho que pensar em mim, na minha postura. Começa comigo. Eu tenho que avaliar como eu tenho lidado com o meu relacionamento. Eu tenho que avaliar quais dessas peças ainda estou vestido. De que forma o velho homem ainda mantém-se vivo dentro de mim. Talvez você esteja orando há anos pela restauração da sua família, pela mudança no seu relacionamento familiar, seja do seu esposo, seja da sua esposa, seja do seu filho, seja dos seus pais. Mas eu digo a você, é hora de você pensar no que você tem feito e quais têm sido as suas práticas de um bom relacionamento. Eu não estou dizendo que eles não estejam errados. Não estou dizendo que você é a única pessoa errada nesse relacionamento que está se desfazendo. Não. Aonde há homens, aonde há o ser humano, há pecado. E aonde há pecado, querido, há todo o potencial destrutivo do pecado. Todos nós somos potencialmente possíveis de fazer as piores atrocidades por conta do pecado. É a graça quem nos limita. Então eu não posso dizer que não seja uma verdade o que você talvez esteja enfrentando no seu relacionamento familiar. Mas você não pode esquecer que você também é um pecador. Que Deus está falando com você nesta noite. Será que você não tem deixado de olhar essa sua própria condição de pecador como aquele zelador deixou de olhar? Vivia na igreja, limpava a igreja, morava na igreja. Chegou a um ponto em que ele achou que nem precisava mais de ouvir nada. Estava santo acima de todos. Estava puro acima de todos. Deixou de olhar para si. Quando nós olhamos para a vida deste homem que deixou de ver a palavra de Deus aplicada, ainda que entendendo a palavra, percebemos o quão egoísta, pecaminoso estava o seu coração. Talvez você esteja desta forma. Porque você não pode mudar do seu filho, você não pode mudar dos seus pais, você não pode mudar do seu cônjuge. Mas se você é nova criatura, se você nasceu de novo, você deve se dispor desta roupa suja, imunda do pecado. Deve de começar pela atitude sua, para que as coisas mudem. Que tal fazer isso hoje, meu irmão? Que tal buscar uma mudança no seu relacionamento a partir da mudança interna em você mesmo? Iniciando a sua própria determinação de viver o Evangelho. Pare de orar para que Deus mude o outro no seu relacionamento. Comece a mudar as suas atitudes neste relacionamento. Comece a fazer a diferença. Comece a construir o seu lado sobre a rocha. E ore para que Deus então haja no coração do seu cônjuge, do seu filho, do seu irmão, dos seus pais, para que eles também tenham a graça de fazer o mesmo. Mas comece em e por você. Comece a despir-se deste velho homem. Não cabe em você mais isso. Se você encontrou Cristo como seu Salvador, se você encontrou Cristo como seu Senhor, essa vestimenta não lhe cai bem. Não é adequada. Ela é a vestimenta do mundo.
Você foi chamado para ter vestes limpas em Cristo Jesus. Eu quero encerrar nesta noite perguntando exatamente isso para você. Você tem feito isso? Você tem olhado para si e se examinado à luz das Escrituras? Você tem percebido quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras? Quais são os seus gestos? Quais são as peças da sua vestimenta que são sujas? Se não tem, faça isso. Se você entrou aqui nesta noite e você nunca teve um relacionamento real com Cristo, se Jesus não é Senhor da sua vida, se você não tem essa união mística, então você não pode experimentar isso. Mas se você entende que isso é importante para o seu relacionamento, clame ao Senhor pela graça e misericórdia, para que Ele mude o seu coração, para que Ele salve a sua vida, para que você possa experimentar essa realidade no seu relacionamento. Você precisa de fazer isso. A sua família não é o seu bem. A sua família não é para a sua felicidade. A sua família é para a glória de Deus ser manifestada neste mundo tenebroso. Começa com a sua vida. O seu bem, a sua felicidade, a sua alegria é consequência do brilho da glória do Senhor na sua família. Você deve de buscar isso. Deve de clamar ao Senhor para que isso se torne totalmente real e visível. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar sobre tudo que foi falado aqui nesta noite. Eu quero pedir a você que você apresente diante do Senhor a sua vida nesse momento. Perceba se a ira, a raiva, o ódio, a maledicência, as palavras obscenas, a mentira tem feito parte de você. Pense sobre como você tem vivido o seu relacionamento com a sua esposa, com seu pai, com seus filhos, seus irmãos, e o quanto essa vestimenta tem afetado as suas ações. Clame ao Senhor por graça, por perdão, por misericórdia. Peça a Ele que mude a sua realidade.